Nesse segundo episódio do PMcast na TV PMMT, vamos começando hoje, Grace Lima, em clima de festa. Ah, é? Já vamos começar aqui, já vamos... Gente, segundo episódio tá top, hein? Já vamos começar em clima de festa, que hoje é dia de comemoração no Comemorando PMcast. o quê? O que nós estamos comemorando? O segundo episódio? Também, né? Também, mas estamos comemorando hoje o aniversário do Batalhão de Trânsito na capital. Olha aí, Show. 12 anos, né, do Batalhão de Trânsito já na nossa PMMT. E tem convidado especial, né? Sempre. Tenente Coronel Adão César, comandante da unidade especializada que cuida das rodovias estaduais, das principais vias mais movimentadas do nosso estado. E o soldado Pereira, que diz que tem muita coisa boa também para contar pra gente, hein, da Silva? Experiência aí não é pouco. Não é pouca, não. Nós vamos, de sobra. será que nós estamos prontos? Vamos Eu sei lá. que eu tô pronta para comer o bolo. O bolo, eu sei que eu tô pronta, Coronel. O senhor tá Faz pronto, hora. Coronel? Tô de olho nele faz hora, muito faz hora. O senhor tá no ralo aí, né? Na Boa. programação do aniversário. Eu queria que... primeiro, queria agradecer vocês por estarem aqui nesse segundo episódio. É muito importante pra gente o batalhão estar aqui. Vocês sempre estiveram presentes na versão só em áudio, né? A gente sempre procurou estar fazendo os episódios, contando as novidades. E agora eu queria que o senhor contasse pra mim como que tá esses 12 anos de batalhão, né? O senhor tá no batalhão de trânsito há quanto tempo já, comandante? Olha, Grace, eu cheguei no batalhão, era final de 2016, outubro de 2016. Cheguei por um convite da então Tenente Coronel Franciane, né? Coronel Franciane. Ela era comandante do batalhão. Foi até um convite inusitado, porque eu estava... E o senhor estava onde? Antes eu estava o seguinte, eu tinha saído da SEMA, tinha ido para o batalhão ambiental, na época, um pedido do Coronel Grey Alves, que era o comandante-geral da PM na época, e aí eu me apresentei lá e eu recebi uma demanda do Tenente Coronel Vitalino, dizendo que a Tenente Coronel Franciano estava no subcomandante no 9º Batalhão. Eu tinha trabalhado muito tempo naquela região e tal lá, e falei, Coronel, eu aceito, só que eu não posso pedir para sair, que eu acabei de chegar na ambiental. E aí o Tenente Coronel Vitalino conversou na época, com o nosso saudoso Coronel Jorge Luiz, né, que era o comandante do CR1. O coronel me interpelou numa formatura da Rotan, e aí eu falei a mesma coisa que eu tinha falado com o Coronel Vitalino, e aí, poucos dias depois, eu estava trabalhando com a Coronel Franciano lá no 9º Batalhão. E aí a química deu certo, né? A forma de trabalhar, a gente trabalhou tranquilamente lá. Só que aí a Coronel Franciane ficou cerca de 90 dias, mais ou menos por 100 dias. Ela recebeu um convite para ela vir assumir o batalhão de trânsito. E aí quando ela veio, ela chegou, tinha vindo numa formatura aqui no BOP. E aí quando ela veio, ela falou, ó, César, eu recebi um convite para ir comandar o batalhão de trânsito. Falou, Coronel, bom, excelente. Aí falou assim, olha, mas eu quero te levar. Aí eu falei, putz, na hora eu torci meio assim. Falei, Coronel, eu não vou ser bem sério com a senhora, eu não estou muito afim, não. Aí eu falei, porque é o seguinte, porque eu tinha uma pretensão na época eu era major, e eu tinha uma pretensão na época que eu queria voltar para Santo Antônio de Levegé. Eu tinha trabalhado lá com o Coronel Esnaldo, na época quando ele era major, eu era capitão, e aí eu queria voltar para lá, para comandar lá. E aí eu estava no CR1, então eu já estava um passo para voltar para lá. E aí eu ia voltar para o trânsito, falei, poder ficar mais distante. Aí eu falei que não, mas ela insistiu. E aí eu falei, Coronel, vamos fazer o seguinte, verifica se a senhora vai conseguir algum subcomandante, se a senhora não conseguir, aí eu vou, né? E aí ela me disse, iria um cara até da minha turma, hoje aposentado lá, o Coronel Crevson, né? Ele iria, que ia ser o subcomandante dela, e isso já era a terceira vez que ela tinha me convidado. Mas aí o Crevson ia, eu falei, não, tranquilo. Só que aí deu outro problema, que o Crevson ia ficar na sede do comando especializado, não ia mais ser o subcomandante dela. Aí ela veio em mim pela 4ª vez. Aí eu falei, não, Coronel, então, tem como, né? agora não tem jeito, eu vou. Eu falei, mas eu só sei do trânsito, só sei o cara crachá. É olhar a placa, placa do veículo, conferir no documento e olhar se a habilitação estava vencida ou não. Eu falei, não sei nada além disso, só o básico do básico de trânsito. E aí, por fim, deu certo, né? A gente vinha para o batalhão de trânsito. Na época, nós estávamos lá no Detran. A gente se tornou, eu fui o subcomandante dela, e aí foi aprender. Aí foi consultar a galera que estava na época lá, porque os praças do policial, do batalhão de trânsito são extremamente capacitados. Tem cara ali que tem um conhecimento assim, E é um conhecimento técnico, né? Tem que ter muito conhecimento técnico. Muito O gigante. trânsito é muito complexo. O senhor teve que correr atrás, né? Não, Como o tive. senhor falou. Aí era sentar, conversar, bater papo mesmo, tirar dúvida, mandar mensagem no WhatsApp, e aí cada dia era uma dúvida. Ainda é dúvida. Só para ter uma ideia, por exemplo,
Hoje, por exemplo, você, né? Amanhã a Grace me ligou, amanhã tem uma entrevista com a TV Central América na rádio. Já mandei lá, falei, olha, preciso de qual que é a fiscalização, as medidas administrativas referentes aos escapamentos. Então o pessoal já mandou para mim, já vai ali, você conversa. Então, assim, tem muitos policiais bons de serviço lá, desde oficiais, a praça ali, e você vai aprendendo. E aí eu comecei a aprender a estrutura do batalhão de trânsito, ver como é que funciona o batalhão de trânsito, ver qual que são as ações que o batalhão de trânsito pratica, quais são as ações que o batalhão de trânsito faz. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu realmente se inteirar da situação, e aí foi a busca de estrutura, né? Aí, isso é uma coisa minha. Eu sempre coloquei assim que você tem que dar estrutura para o policial trabalhar, o policial tem que ter uma estrutura, o policial tem que ter um fardamento, ele tem que ter um equipamento bom, ele tem que ter um batalhão decente para que ele possa trabalhar. E apesar do Detran ser muito parceiro nosso, mas isso foi caindo no dia a dia e foram deixando passar, mas a estrutura que nós tínhamos no Detran, ela era muito aquém. Como que era o espaço que vocês ocupavam lá no Detran? Era um espaço totalmente diminuto. Nós tínhamos todo o apoio do Detran, mas era um espaço que o Detran poderia nos ceder, porque o Detran também ele tem uma série de órgãos, de setores que precisam de ocupar espaço. Tanto que a gente saiu e já ocuparam o espaço. Mas o espaço lá era cerca de 6 a 8 salas. Só para você ter uma ideia, o banheiro, nós tínhamos um banheiro com um vaso sanitário para 100 policiais. 100. Quando eu cheguei, então, eram em torno de 120, 130 policiais militares masculinos para um vaso sanitário. Se o cara tivesse com desarranjo, então não precisava nem trabalhar. Coronel, não vou hoje aí não, cara, porque senão... Ou corria. Ou então, Ou todo corria mundo para outro sabendo, setor. né? Eu já cheguei de correr para outro setor do Detran. Não. Cheguei de correr para outro. Falei, não, porque na hora ali tem que correr e vai embora. Mas, enfim, a gente conseguiu, a gente tem um termo de cooperação, né, firmado com o Detran, já tinha esse termo que a gente teve foi convencer, processo de convencimento do Detran, trazendo para o Detran que o serviço da Polícia Militar e do Batalhão de Trânsito é um serviço de excelência, é um serviço que traz muito benefício ao Detran, e a gente conseguiu trazendo isso aí junto com o presidente, também vai passar alguns presidentes por lá, e, assim, posso até estar sendo injusto, mas a gente cita sempre o José Eudes, quando ficou no tempo que ele ficou lá, o presidente hoje, o doutor Gustavo, tem um outro agora que eu me esqueci o nome que passou antes do José Eudes, me fugiu o nome dele aqui agora, mas também que assim, Thiago França, né, que foi muito parceiro nosso, né, e aí já começamos a conversa da nova sede. E hoje, graças a Deus, nós estamos com a nossa sede ali na Avenida Fernando Corrêa da Costa, né, logo depois da ponte do Rio Cochipó ali, uma sede totalmente estruturada, espaço amplo, espaço saudável, espaço salubre, né, para os nossos policiais. E aí, a partir daí, sabe como é que é a polícia, né? Você encaixou você já vai encaixando um monte de coisa. Pode perder. E aí, naquela oportunidade, a gente conseguiu também um fardamento, a gente conseguiu com o Detran cerca de R$250 mil em fardamento e equipamentos de proteção, desde capa de colete, essa que eu estou usando, mais o coldre tático, mais o porta-código, o porta-algema. Então, tudo isso aí veio de recurso interno do termo de cooperação que a gente tem com o Detran. E aí, então você conseguiu equipar todos os policiais, a gente sabe como é que estava a dificuldade em termos de fardamento na polícia. Hoje, graças ao Coronel Assis, aí, o comando da PM hoje, recebemos agora, né, toda a tropa recebeu agora um aporte bom de fardamentos, mas antes disso aí nós estávamos com uma dificuldade de fardamento gigante. E a gente conseguiu, graças a Deus, essa foi uma das nossas primeiras vitórias lá, essa sede e os equipamentos, graças a Deus. Vocês já passaram por muita labuta, né? O soldado Pereira já faz tempo que está no batalhão de trânsito? Sim, desde 2016. O senhor pegou esse perrengue aí do Sim, Detran? Todo perrengue. Todo mesmo? Todo. Qual que era a motocicleta na época que vocês trabalhavam, o senhor lembra? Na época tinha... O veículo? Isso, tinha a XRE, né? Aham. E já tinha a Transalp e a Hornet, né? Porque foram adquiridas em 2014, oriundo da Copa do Mundo, né? Que foi utilizado na Copa. Aí de lá para cá foi utilizando também em outras modalidades de escolta. E da Silva, você tem habilitação para moto? Tem. Já operei, inclusive, em motocicletas. E para operar, para pilotar essa, como que é, Hornet, Hornet. tem que fazer um curso? Como que explica pra gente aí pros nossos colegas de farda que estão assistindo? Tipo, se eles estão aí paquerando aí o batalhão de trânsito, né? Quem sabe, né, quando eu ir para lá ingressar. Isso, para operar na escolta, o militar precisa estar capacitado. Aí no batalhão de trânsito, por ser uma unidade especializada, né? Uhum. O militar tem que realizar o curso de escolta e batedor.
E é fácil? É tipo um COESP? Ou é um curso mais... É um curso voltado mais para a área motociclística, entendeu? É difícil? É no rala? Isso, ela tem suas dificuldades, né? Porque se tratando de motocicleta, você tem que estar com um condicionamento físico bom, porque você vai ter que... Pode ter um perrengue de uma moto, furar um pneu, você vai ter que empurrar essa moto longas O distâncias. curso da moto, a própria motocicleta, já rala o aluno, né? Rala, É verdade, cara. Ela já... É verdade. Você bater a Não moto, precisa vai ver o mais salário... nada, você tá- Ainda fica devendo no salário. E ainda tem mais um detalhe, né? Nessa época que o Pereira está falando aqui, nós tínhamos as Hornets, as Transalps, você tinha que desmontar uma moto para levantar outra. Porque as motos elas não tinham manutenção, então você desmontava uma para poder levantar uma outra moto, né? Então, assim, era um perrengue bem complicado. O último curso de batedor tinha sido realizado em 2016, o último tinha sido realizado há cerca de 4 anos antes, na época, então, o Tenente-Coronel Grazielli, o Tenente-Coronel Mário William, na época, quando eles estavam ainda lá no Grazielli, se não me engano, era major, Mário William devia ser capitão ainda, que eles fizeram o curso lá de batedor. E aí a gente conseguiu lançar, né, os cursos de especialista de escolta em batedor, que inclusive o primeiro foi realizado há cerca de 2 anos. Não realizamos ano passado devido à pandemia, né? A pandemia nos limitou. E agora nós estamos lançando, agora esse ano novamente, nós vamos ter o curso de escolta e batedor com previsão agora para o final do mês de julho, né? Vai ter e aí vai ser aberto para todos os policiais militares do estado de Mato Grosso e também para algumas forças irmãs. Lembrando que o serviço de escolta e batedor do Batalhão de Trânsito é referência no estado. Só para ter um exemplo, Chique. só para dar um exemplo, quem faz a escolta do presidente da República ou de qualquer ministro é um órgão federal. Nesse caso, ou é PRF ou é o Exército Brasileiro. Mais diretamente hoje é o Exército Brasileiro. Na última vinda do presidente Bolsonaro a Mato Grosso, que ele veio para a região Nortão, Sinop, região, quem fez a escolta dele foi a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito. Isso solicitado pelo Exército. Então, hoje, o próprio Exército já nos solicita, Reconhece, porque ele sabe, né, da excelência, da capacitação dos batedores do Batalhão de Trânsito. Você já participou de qual escolta? Quais escoltas já? Já Sim. participei da escolta de delegações de time, né? Corinthians, Flamengo, escolta do governador, escolta do presidente também participei. Aí teve a escolta também da mobilização do Exército, que foi para o Pará, que passou 60 caminhões por Mato Grosso. Teve a escolta dele dentro da cidade também. E não tem aquele momento de tiete, não, assim, de querer dar uma escapadinha para tirar uma foto, né, da Silva? O jogador de futebol, o presidente, que eu sei que tem muitos policiais que gostam do presidente, vocês conseguem? Ou já, quando ele sai, já tem que estar posicionado na motocicleta, lá no local, aí depois que... Não, geralmente que é? essas autoridades, né, quando vem, elas já tentam já tirar com uma foto com as forças de segurança, entendeu? Aí muitas vezes eles mesmos já chegam até os Olha! militares Interesse deles. para tirar a foto. Chique demais, né? O presidente Bolsonaro, ele mesmo foi lá, ele tirou uma foto com os batedores, ministro Onyx Lorenzoni. Vocês ficaram assustados, não, assim, na hora? Ou prepararam vocês ao presidente Não, que é... dele é na hora, cara. Ele não programa nada. Se assusta, ele tá do lado, chama a galera pra tirar foto. Aí você vai finge lá que é e- normal, né? Finge que é Vai só mais tá um, né? morrendo, Finge que tá é só emocionado, mais mas tem que Aí fingir que é ele vai normal. lá. Ele é bem espontâneo. E as delegações de futebol é assim, não tem jeito porque eles vão passar por nós. Então, tipo assim, você tem ali o cerco ali onde você limita, onde estão as pessoas que são alheias às delegações, mas o batedor ele tem que estar próximo do ônibus, próximo dos veículos que vão. Então, não tem jeito, ela vai passar, aí não tem jeito. Aí o cara chega, o cara tieta, tal, até o comandante do batalhão de trânsito tieta, por que eles não vão Pois é. tietar, né? E quando eu operei no grupo de moto aí, eu participei da escolta da Pira Olímpica, quando passou por aqui nas Olimpíadas. Show, verdade. Foi aqui até Várzea Grande, saiu daqui, foi do CPA, né? E sabe o que eu observei? Antigão. Quando tem escolta, essas coisas assim, né? Como uma pessoa, né, civil normal, quando tem, tipo o SAMU, né? Batedor eu não vi. Mas é isso que eu queria perguntar. Tipo o SAMU, às vezes, quando ele pede para passar uma viatura, tem gente que ainda tem uma resistência, né? Assim, para abrir. Como que é aqui em Cuiabá? Os condutores aqui, eles já entenderam que a gente oferece esse serviço de batedor de escolta, ou eles ainda demoram a ficha para cair? Queria que vocês explicassem pra gente.
Então, as ambulâncias elas são veículos de urgência, então eles têm preferência na pista. Geralmente as pessoas abrem para que a ambulância passe. Quando se trata da polícia militar, aí a necessidade de abrir é maior, porque é o risco de se você desobedecer, você está desobedecendo o Código de Trânsito Brasileiro e aí multa, caneta, o cara vai ser multado. Então o cara percebeu e já sabe lá. A ideia da escolta está até escrita ali no quadro aí atrás de você aí, Grace. A escolta não pode parar, então ela não para nunca. Então, se eu estou escoltando uma autoridade do ponto A ao ponto B, ela tem que ir a todo momento sem parar. Ela pode até reduzir a velocidade, mas parar, jamais. Ela só vai parar se a autoridade pedir, e aí nós vamos entrar de novo no presidente Bolsonaro, porque ele fazia muito disso, né? Quando ele veio para o Nortão, tem até uns vídeos que virou meme, que ele tá andando, de repente ele para e vai tirar foto com uma galera que está na beira da rodovia. E aquilo ali a equipe fica com a atenção redobrada, né? Redobrou, porque aí você parou, não estava previsto parar. Então, a ideia da escolta é que ela nunca pare, porque você tem um horário que tem que ser seguido. Por exemplo, vamos voltando para as equipes, por exemplo, das equipes que vão jogar na Arena Pantanal. E agora nós vamos ter as equipes internacionais, né? Porque o Cuiabá está na Sul-Americana, então são pelo menos 3 jogos da Sul-Americana aqui. Eles têm horário para chegar lá, por quê? Porque eles têm uma rotina de treinamento e tal. Então, eles saem ali com 2 horas de antecedência do hotel, mas não é 2 horas a gente achando que ele está saindo com muita antecedência, não. Porque eles chegam lá, aí eles vão fazer um aquecimento dentro do vestiário, tem a preleção, tem o tratamento, massagem, uma série de situações. Aí você vê que eles vão para campo já no final, porque eles já estão vestidos. Então eles gastam um tempo lá. Então se você atrasar para chegar com ele lá, eles quebram tudo isso aí. Eles vão ter que quebrar uma rotina dessa. E aí não pode. Então o policial, se a nossa equipe não cooperar, né, Pereira, ele pode atrapalhar toda essa rotina dele lá dentro? Sim, isso? Todo o cronograma, né, que a equipe, vamos dizer assim, ou o presidente ou a delegação de futebol tem, né, se atrasar a escolta, né, no caso, igual falar o Leão, a escolta não pode parar, né, então ela nunca vai parar. Aí, acontece muito, tem muitos condutores desatentos no trânsito. Veículo com vidro fechado, som ligado, entendeu? Ele não visualiza, não olha no retrovisor para verificar, entendeu? Só olha, vamos dizer assim, para frente. Aí muitas vezes está lá, giroflex e sirene ligada e o condutor não está atento. Aí você tem que chegar do lado do veículo, dar um toque no vidro para ele se tocar para retirar o veículo, entendeu? E sem contar que a sirene da motocicleta tem esse problema, né? Uma motocicleta lá, outra aqui, fica uma sirene aqui, outra sirene lá no trânsito, você tem esse problema aí. Estava conversando com você antes, da Pereira, o curso de batedor é um curso para uma atuação específica, mas tem um curso no batalhão de trânsito, inclusive está acontecendo agora, né? Que é para o policial, em geral, para atuar no batalhão de trânsito. Qual que é esse curso, esse outro curso que o batalhão oferece para os seus policiais? É o CPTRAN, curso de policiamento de trânsito, né? É um curso para capacitar os policiais militares para atuar perante, vamos dizer assim, o trânsito, né? Atuar nessa área. Então ele vai se tornar um militar técnico. Legislação. Isso, legislação, primeiros socorros. Ele vai ter todo um aparato de aprendizado para ele aplicar no serviço diário, entendeu? E tem outros cursos também que o pessoal daqui busca fora, né? O policial nosso busca em outros estados aí, né? Qual que tem outro curso, coronel, que vem de fora? O pessoal nosso vai buscar, o policial não para, né? Tem muito curso. Principalmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós temos um encontro, que é o encontro dos comandantes. Todos os comandantes de batalhão rodoviário do Brasil inteiro se encontram uma vez no ano, onde são discutidas uma série de diretrizes e troca de experiências. E aí, a partir dessa daí, em um desses encontros, a gente manteve contato com o Coronel Lorival, do Estado de São Paulo, que é o comandante do rodoviário de lá. E aí a gente conseguiu abrir no Estado de São Paulo, que eles têm uma gama de cursos lá na área de trânsito. E aí eu consigo mandar policiais para que façam um curso lá. Já foram vários policiais do batalhão de trânsito. E com um detalhe, vai a custo zero para a PM, por quê? Porque como eu tenho o termo de cooperação, eu uso minhas diárias vinculadas ao meu termo de cooperação, ou com o Detran ou com a Sinfra. E aí, através deles também, eu verifico a questão do deslocamento, passagem, tudo. Então, a PM hoje, ela gasta zero em termos de capacitação técnica do policial militar. Então, o policial militar, tudo que ele vai é bancado ou pelo Detran ou pela Sinfra. Então, ele desloca lá e ele assume tem a gama de conhecimento, e aí são vários tipos de cursos que tem lá. Inclusive, temos policiais nossos que estão indo esse ano. Tem até um curso na Polícia Militar do Estado de São Paulo de marketing, que é excelente.
que é muito bem referendado no Brasil inteiro, e que está indo um policial nosso agora no segundo semestre fazer esse curso. Aí tem outros, tem o curso do TOR, que é o Tático Operacional Rodoviário, tem o curso de policiamento de trânsito dele, tem o curso de produtos perigosos. E aí o policial retorna e aí ele transmite essa gama de conhecimento para o batalhão de trânsito, seja em instruções, palestras, ou até mesmo em cursos online que a gente faz lá no nosso mini estúdio. Não é essa estrutura que vocês têm aqui, mas nós temos um mini estúdio também no batalhão de trânsito. Já mostrei para a Grace lá há algum tempo atrás lá, que aí a gente promove os cursos online. Então eu promovo um curso online ali, e aí eu passo para a minha tropa para que ela assista esse vídeo e eu faço uma avaliação para verificar como é que está o nível técnico dela para poder atuar. Maravilha, e volta em retorno para a sociedade, né, que vai ter um atendimento de mais qualidade da polícia. O senhor falou aí em policiamento rodoviário. No estado caiu até por, assim, desuso pelo cidadão de ver esse termo aí, rodoviário, né? Porque nós tínhamos uma unidade, polícia rodoviária estadual, né? Que se tornou agora tudo batalhão de trânsito. Como que está essa atuação? Porque não deixamos de atuar nas rodovias estaduais, né? Não deixamos. Todas as rodovias estaduais, a malha estadual do estado, quem atua é o batalhão de trânsito, né? As unidades do interior, é lógico, pela distância que temos, por exemplo, quem atua é a unidade do interior. Porém, o que acontece? Ela pode solicitar do batalhão de trânsito um apoio da equipe do batalhão de trânsito, inclusive está indo uma equipe nossa hoje, deslocou lá para a região de Alta, foi hoje, né, Pereira? Para Alta Floresta, para fazer um policiamento lá, em apoio lá, a uma operação que está sendo realizada lá, na região lá. E, mais precisamente, nós temos aqui os nossos postos policiais aqui da região. Aqui, efetivamente, com policiamento fixo, nós atuamos na MT 251, saída para Chapada dos Guimarães, e ali nós temos um predicado, uma situação muito interessante lá, do que é. O posto foi totalmente reformado, nós tínhamos um posto lá totalmente insalubre, telhado estava todo podre, estava chovendo mais dentro do que fora, e a Sinfra agora fez toda a reforma dele, mobiliou totalmente o posto policial, e está sendo construída lá na frente, projeto nosso, uma cobertura, no mesmo estilo que essa cobertura da PRF. Então, a MT 251, que liga a Chapada dos Guimarães, ela vai ser toda iluminada até o Trevo de Manso, com luz de LED, e o posto policial ele vai ter uma iluminação, vai ter uma cobertura iluminada igual da Polícia Rodoviária Federal. Então, ali vai ser um portal de entrada para a pessoa que está chegando no nosso município ali, que está chegando por Chapada dos Guimarães. Você vai ter uma estrutura muito grande ali e também uma estrutura para os policiais militares, porque aí, com chuva ou com sol, o cara vai conseguir fazer as abordagens lá. Na MT 010 e na MT 040, que liga a Guia e Santo Antônio, respectivamente, nós não estamos com posto físico hoje. São duas situações que aconteceram lá. Na MT 010 nós tínhamos um posto policial, na época ainda, o Coronel Francisco era o comandante da polícia da PRE, e aí nós fizemos um posto policial, foi feito na época do governo Maggi, lá para cima do entrocamento com a Corizal. Só que aí ficou muito distante, ele ficou depois do entrocamento. Isso. E aí começou a se tornar inviável. Então a Sinfra deixou até de fazer as reformas lá, mas já tem um projeto novo que foi apresentado para a Sinfra e já está sendo cotado e iniciada a licitação da construção de um novo posto policial aqui, próximo já ao distrito da Guia. Então eu também vou ter um policiamento fixo ali também. Hoje eu tenho um policiamento fixo, mas não tenho a base. Eu tenho um policiamento que fica circulando na rodovia. Aí agora acredito que com o processo de licitação, entre licitação, o ganho de empresa, mais ou menos no segundo semestre deve-se começar a iniciar essas obras ali. Vai ficar entre a Guia e aquele restaurante Avião. Isso. Coronel, esse tanto de demanda aí por rodoviário, trânsito urbano, qual que é o efetivo do senhor hoje, do batalhão de trânsito? O efetivo do batalhão hoje, nós temos em torno de 100 policiais militares, e aí o batalhão de trânsito ele não é diferente das outras unidades que nós temos da Polícia Militar. Nós estamos com déficit de efetivo, né? E agora vai ter uma inclusão de policiais militares, a gente sabe disso aí, ficou-se algum tempo sem realizar concurso. Então, nós temos muitos policiais militares que estão aposentando, né? Ou que já se aposentaram. E aí a gente está com déficit, assim como todas as unidades de Cuiabá, da Polícia Militar, está com déficit, mas que vai ser reposto nos próximos anos, acredito eu. Então, mas hoje a gente atua com 100 policiais. Não é um número ideal, né? A gente costuma dizer lá que a gente faz mais com menos. Então, o que acontece? A gente se desdobra com alguns tipos de situações. Então, são policiais militares que são escalados para uma operação, e aí o cara vai realizar a operação e a gente tenta cobrir. Às vezes a gente vai para alguma operação e
e aí eu não tenho o efetivo que vai cobrir, aí vai um policial militar do trânsito que é capacitado, e aí a gente pede apoio para uma outra unidade do SESP, vai junto os dois policiais, eu tenho um cara capacitado no trânsito e um outro que é policial militar. Eu tenho a segurança nos dois, mas um que é técnico na área. Eu queria falar com o soldado Pereira, eu queria conversar com você sobre fiscalização. Geralmente, a população acha que a fiscalização, às vezes, ela é intensificada, principalmente nos feriados prolongados. Mas esse trabalho é contínuo, né? E eu queria que você explicasse para a gente como que, o que ainda o condutor precisa conscientizar em relação aos cuidados com o veículo, né? Ao ter um veículo, em relação a certos comportamentos inadequados que chegam a ser contra a lei. Eu queria que você explicasse para a gente o que o condutor mato-grossense precisa ainda se policiar mais e verificar que ele tem que se educar. Então, hoje, o condutor, primeiro precisa ver a sua conduta perante a condução que ele vai ter no veículo, né? Se você vai utilizar o veículo, você precisa ver o veículo se ele está em condições de circulação. Você primeiro tem que ser habilitado para conduzir. Tem que ver se a água está no radiador, né? No reservatório, porque tem gente que até o básico, né? São coisas... Se tem gasolina. Se tem gasolina, entendeu? Aí, tipo assim, o condutor, ele tem que conduzir o veículo para ele e para outros, entendeu? Ele tem que se atentar para isso. E ele tem que entender também da legislação de trânsito. Porque muitas vezes tem pessoas que, vamos dizer assim, fala que não conhece, desconhece sobre o negócio, entendeu? Dá de João sem braço, vamos dizer assim, no linguajar, entendeu? Ele passa uma escolinha para aprender sobre legislação de trânsito. Então não tem como alegar desconhecimento, entendeu? Aí acontece essa fiscalização para verificar as condições de circulação com tal veículo, entendeu? Se o condutor possui CNH, se ele está dirigindo veículos alcoolizado ou sob substância psicoativa. Então, são N fatores que tem que ser analisados na fiscalização. Não é só, igual o povo fala, habilitação e documento. Não. Você vai olhar vai olhar para o condutor, ver a situação que ele está, entendeu? Vai com a condição do veículo, está em condição de circulação. São vários fatores que tem que ser analisados no momento de uma abordagem de fiscalização de trânsito. E qual foi a desculpa mais esfarrapada que o senhor já ouviu aí durante o seu trabalho no trânsito? Assim, qual que você falou assim, que o senhor foi pra casa e ficou, meu Deus, não. Será que esse cara teve coragem, cara, de falar um negócio desse, cara, numa hora dessa do dia? O senhor lembra de algum aí? Ó, aqui nem cabeça assim não... E o senhor, coronel? Enquanto ele vai lembrando aí, o senhor lembra de alguma, coronel? Assim que o senhor ficou, seja lá na blitz da lei seca, seja na... Ó, a do Listerine e a do bombom com conhaque. Listerine? O enxaguante bucal? Quando o cara seca, aí o cara testa positivo, ele fala que ele tinha usado Listerine, que a gente sabe que é lenda. Se você usou Listerine, você acabou de usar ele e assoprar, ele vai dar positivo, porque ele tem álcool. Mas é porque ainda tem álcool nas suas papilas gustativas, né? Olha só, né? Fala de ciência, né? De biologia. Então, se você soprar na hora, vai dar. Mas se você espera 3 minutos e faz o teste, vai dar negativo. Então, assim, tem pessoas... essas aí, mas agora teve numa lei seca, que uma mulher, ela foi parada e ela soprou e ela deu criminal. E aí ela alegou que ela tinha comido o... Deu criminal é o quê, Coronel? Vamos explicar. Criminal é quando a pessoa, ela faz o teste de lâmpada e dá acima de 0,33. Tipo assim, encheu o caneco. 34 para cima, né? Aí ela deu positivo e aí ela pegou, o que aconteceu? Ela pegou e falou que ela tinha comido bombom. E aí nós falamos, não, mas... Comeu bombom pra... trufa de licor. Acabou de comer agora, tá? Falei, não, mas eu pedi umas trufas. Tá? Falei, não, mas não, isso deu até criminal. Geralmente porque vai dar mais baixo, né? Aí ela falou que tinha comido uma caixa. Aí essa foi uma das mais esfarrapadas. Essas eu fui pra casa e... eu tava dormindo em casa deitado. Eu falei, cara, não é possível que essa mulher falou isso. E ela foi conduzida? Foi presa, conduzida, delegacia. Normal, multa. Não normal. Tem conversa, não tem pai, não tem mãe. Lei seca não tem conversa, gente. Lei seca, ó, pra você que tá assistindo aí, ó. Se vai beber, meu filho, não dirige não. Porque se você cair na lei seca... E se rolar aquela conversinha assim, eu sou parente do fulano de tal... Não tem essa. Qual que é a dica pro cara quando ele... Primeiro que é filmado. Né? A lei seca daqui de Cuiabá, ela é filmada. Então você vai começar a operação, ó, ligou a câmerazinha ali,
Tá filmado o tempo inteiro. Cara, sou filho, não sei de quem e tal, beleza, ok. Teste. É o código fala. Aham. Fiscalização de alcoolemia, você submete o cara. Ele não é obrigado a fazer. Ah, eu não quero fazer, ok. Não faz, multa, beleza. Ah, não tem sinais, preso. Se não tiver sinais, tranquilo. Então, assim, não tem conversa. A lei seca, aqui a gente vamos falar bem pouco lei seca, porque a gente Tem vai falar muita disso coisa, né? futuramente, que tem que ser, é muita coisa. Tem que ter um programa só para falar de lei seca, que o povo tem muita dúvida. Mas, assim, ela é operação, em todos os meus tempos que eu trabalhei de polícia, já trabalhei num monte de operação integrada, com a polícia militar, polícia civil, bombeiro. Teve uma época que a gente estava fazendo uma operação na polícia, que chamava operação, a gente chamava assim, nós chamávamos, entre aspas, de operação baguncinha. Porque você ia para um batalhão, você fazia toda uma operação, tal, juntava aquela galera, polícia militar, polícia civil, aí soltava todo mundo a rodo para ficar andando nos bairros de Cuiabá. E quando você voltava, você tinha lá um isoporzão lotado de baguncinha. Aí você comia os baguncinha, né? Mas assim, das operações integradas que eu já trabalhei, a Operação Lei Seca é aquela que realmente funciona. O que o cidadão tem que conscientizar é porque ele bêbado com um veículo é pior do que ele tá andando com um fuzil na mão na rua. Com certeza. Porque ele pode atingir, já aconteceu em Cuiabá, o cara matar uma pessoa que ela não tem nada a ver com a bebedeira do camarada. Se você tiver um fuzil com uma munição, você vai matar uma pessoa. A não ser que ela esteja em fila e você atinja e saia perfurando o torso, dependendo do calibre do fuzil. Mas com carro você faz até um strike, né? Você tá... É inglês, você tá vendo que você tava admirando essa medalha nessa caixinha aí. Pois é, eu achei que talvez Bonita, podia me agraciar com ela esse mês. Chegará a sua vez. Mas, Arará um dia. Mas ainda não chegou minha data, você viu? Olha só, gente. Nesse mês de março, né, o aniversário do Batalhão de Trânsito foi dia 22, né? E durante todo o mês eles estão realizando uma programação. Dentre a programação, teve a entrega da medalha Mérito Guardião Rodoviário. Olha que linda essa medalha. Cerca de 100 personalidades, tanto militares como civis, elas foram agraciadas com essa homenagem, inclusive instituições parceiras aqui, que o Tenente Coronel Adão César faz questão de ressaltar a parceria, a importância desses parceiros com a Polícia Militar. E o Guardião Rodoviário. Guardião Rodoviário. É o policial? Qual que é por que esse nome? Eu fiquei curiosa. Então, toda medalha na Polícia Militar, ela tem, por grau, chama ela de guardião, né? Desculpa, mérito, né? Primeiro é o mérito. E nós decidimos lá, entre nossa votação na época, eu, Tenente Dutra, Tenente Coronel Venceslau, juntamente com o Coronel Esnaldo, a gente conversou com o Coronel Esnaldo, e aí a gente colocou o mérito do guardião rodoviário. Por quê? Porque são as principais rodovias do estado de Mato Grosso, são a entrada e saída do estado, seja ela rodoviária ou até estadual. Mesmo que nós atuemos em termos de fiscalização na rodovia estadual, nós sabemos que em determinados locais, você não tendo a presença da Polícia Rodoviária Federal, quem faz a fiscalização é a Polícia Militar, porque nós estamos em todos os rincões desse estado de Mato Grosso. Se amanhã abrirem uma cidade, inaugurarem uma cidade lá no meio da floresta amazônica, vai ter um guerreirinho nosso lá. Se chegar só de barco lá, vai ter um policial militar lá. Não, esse apoio pelos batalhões de área, se o pessoal nosso trabalha no batalhão de área, hora ou outra você precisa de um apoio do trânsito, por causa desse conhecimento específico. Como que é apaixonado? Tem uma viatura todo dia no perímetro urbano que pode dar esse apoio na Baixada? Excelente essa pergunta. O batalhão de trânsito, por ela ser uma unidade especializada, a gente atua muito em apoio. Então nós temos duas especificações de serviço. Uma é o nosso policiamento rodoviário, né? Que aí são nos postos que eu falei, saída para Chapada, Santo Antônio e Guia. E nós temos o nosso trânsito urbano, que são as guarnições que rodam dentro da cidade de Cuiabá. Esse aí, como a gente não tem uma área definida por ser um policiamento especializado, nós atuamos em qualquer área de batalhão e apoiamos. O último apoio que eu, já puxando pela memória aqui, por exemplo, foi lá no 9º Batalhão, lá na Residencial Cochipó. Surgiu uma demanda, Tenente Coronel Silva Sá, né? Mandar um abraço para ele aí, um grande parceiro nosso. Pediu um apoio lá, que estava no Residencial Cochipó, estava tendo um problema com algumas distribuidoras, veículos que estavam, motos, fazendo barulho de escapamento e tal. E a gente foi lá, mandou uma guarnição lá. Então, qualquer unidade hoje, qualquer uma unidade, seja de Cuiabá ou do interior, é óbvio que as unidades
do interior, eles precisam que seja solicitado com antecedência, para que seja solicitado a diária, para que o policial possa fazer o deslocamento, para que haja autorização, mas qualquer uma pode solicitar o apoio do batalhão de trânsito. Não só para a realização de operações, mas também para capacitação. A gente capacita Excelente. em todo o estado de Mato Grosso. Então, eu tenho uma equipe pronta para isso. Então, se lá o comandante de Peixoto de Azevedo, meu grande amigo, uma referência profissional na minha vida desde a época de cadete, Tenente Coronel James, meu grande parceiro, um abraço, comandante, que inclusive foi homenageado com a medalha também agora. Se ele pedir um apoio hoje lá de uma guarnição lá, que ele queira capacitar os policiais militares dele, a nossa equipe sobe lá e vai capacitar eles. Agora há pouco, hoje de manhã, enquanto eu fazia lá o evento nosso evento aqui do nosso workshop, que também foi uma capacitação, eu recebi um apoio, pedido de apoio, por exemplo, do 10º Batalhão, do Tenente Coronel Dias, pedindo um apoio, falei, não, manda a demanda, o que você precisa, eu mando os policiais militares lá. E tem um detalhe, os nossos policiais do Batalhão de Trânsito vão com gosto, porque os caras querem capacitar, os caras querem ensinar aos demais policiais. Aqui na área do 3º tem uma parte daqui que pega a rodovia 251 aqui. Na verdade, o apoio aqui da Companhia do Vitória aqui vai até lá no Rio dos Peixes, falar bem a verdade. Né? E então, muita questão de trânsito, quando eu trabalhava nessa área aqui, direto precisava, cara. Porque aí no policiamento de rodovia a gente não tem, o código nosso de autuador não pode atuar, é outro código de autuador, né? Pra atuar em rodovia, nas rodovias estaduais, né? Era direto, você precisava de apoio, porque ali ficou dentro da cidade a rodovia, Isso. Agora ali uma parte muito grande. E aí, isso aí foi até uma demanda que surgiu aqui, e aí eu fiz o contato com o secretário da Sinfra. O que aconteceu? Nós começamos a ceder o código autuador da rodovia para o policial que estava do batalhão. Então, o que acontece hoje? Hoje, o comandante do batalhão que quiser fazer fiscalização de rodovia estadual, ele pode pedir, ele manda a relação dos nomes do policial com os dados dos policiais e eu solicito da Sinfra e a Sinfra vai lá e autoriza que esse policial faça a fiscalização. Houve uma época, vai voltar de novo, lá naquela época da reengenharia, quando foi excluído, o que aconteceu? Mandou código autuador para todo mundo. Aí ficou um livro, nós estávamos, quer dizer, até esse dia, né, Pereira? Um livro grosso, mais ou menos umas 600 páginas ou mais, com relação de policiais militares que tinham o código autuador. E tinha muito policial militar que já tinha falecido, policial militar que já tinha sido aposentado e tal, e que tinha o código autuador. Ocupando uma vaga de outra pessoa. Tinha o código autuador, então você passava a não ter mais o controle, ou tipo assim, quando você pegava no rol da Sinfra, chegava lá, estava lá, Cabo PM da Silva, aí chegava lá, estava lá a sua atuação, você não tinha cautelado o bloco de notificação há 10 anos, você estava sem cautelar o bloco. Mas o policial nem sabia que ele tinha o código autuador. Só criaram o código e não avisou ele. E aí o que nós fizemos? Zeramos isso. Zeramos todos aqueles códigos e criamos um novo código agora controlado pelo Batalhão de Trânsito. Coronel, essa cautela que o senhor falou aí, tem tipo de autuação, você não consegue fazer pelo aquele talonário, tem que ser escrito, né? Por exemplo, no município de Cuiabá mesmo tem notificações municipais que você não faz. Por aqui lá. Como que é policial cautelar esse material aí? Porque às vezes acontece que o cara não tem na viatura, tem que pedir apoio de outra viatura ou do batalhão para ter esse material aí. Maravilha, ótima pergunta também. Quando se é na área urbana, você faz pelo próprio talão de multa. Quando você não pode fazer, por exemplo, multas por alcoolemia, você não faz no talonário. Se bem que agora também não está fazendo nenhuma multa no talonário, porque o talonário está suspenso. Né? E engana quem acha que diminuiu as multas. Tá? Pelo contrário. Está até aumentando, os policiais ainda estão, porque a fiscalização aumenta. Então, prático na caneta. Então, o que acontece? Prático. A palavra é essa. Então, o que acontece? As multas que você não faz no talonário, você faz no talão de multa, no nosso bloco normal lá. Nos casos da rodovia, só muda o da rodovia. O da rodovia é outro bloco. Mas, porém, já está ajustado. E agora, o policial militar, o mesmo bloco que você faz na área urbana, você faz também na rodovia estadual. Porque agora você tem o código autuador. O policial tem o código autuador, tanto do autuador do Detran, como o código autuador da Sinfra. Que aí sim, são dois códigos diferentes. Você tem um código da Sinfra e o código do Detran. Então, para cada um você utiliza. Se eu estou na rodovia estadual, eu uso o código da Sinfra, feito de qualquer bloco qualquer um desses blocos. Esses blocos são cautelados lá no batalhão de trânsito, o policial militar pode ir lá procura o comandante dele, o comandante faz a demanda, solicitam os blocos, até mesmo do interior, e a gente encaminha para eles. O policial do interior agora ficou bom, porque eu já trabalhei no interior e tinha essa demanda. A rodovia sai da cidade, cara, muita coisa, e o policial fica lá sem poder fazer nada. E às vezes o condutor tem esse conhecimento aí, cara.
Agora não, então agora com esse mesmo modelo aí ficou show de bola. Soldado Pereira, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre as abordagens. Como que está sendo agora com mais lei seca, né, nas nossas vias? O senhor até passou um balanço, foi 15? 15 operações, meio de 15 março. operações, né? Como que está sendo para vocês, a população, que é abordada, ela está cooperando com as abordagens, está entendendo o trabalho, tanto dos senhores como das outras instituições que fazem essa ação integrada? Então, nas abordagens, vamos dizer assim, tem os a favor e sempre tem os contras, né? Uhum. Os a favor é os que andam corretamente, vamos dizer a verdade. E os contras é os que andam irregular, vamos dizer assim. Que ingere bebida alcoólica, insiste em dirigir, entendeu? Mas o procedimento, as operações que são realizadas, geralmente são bem vistas pela sociedade, né? Porque a operação de trânsito, ela não só visa, vamos dizer assim, notificações. Ela visa também diminuir o índice de roubo e furto de veículos. Porque numa dessas operações que está acontecendo, você pode abordar veículos que foi roubado ou furtado, entendeu? Então, às vezes as pessoas ficam assim, eu vou parar nessa blitz aqui, vou perder um tempo. Mas eu queria até que o senhor explicasse, às vezes, quando eu tenho oportunidade, eu explico. Que às vezes tem uma vítima ali de um sequestro, de um roubo dentro daquele veículo e que a gente pode salvar a vida dela, né? Sim, tem várias abordagens que são realizadas nessas operações, né? Que já foi constatado pessoas no porta-mala do veículo está sendo sequestrado, entendeu? As abordagens, ela tem amplas coisas que podem ser feitas na abordagem, entendeu? Até diminuir o roubos e furto de veículos, sequestros, foragidos da justiça, pessoas dirigindo sob influência de álcool, entendeu? Veículos com adulterações. Então, são N fatores que podem ser verificados nessas abordagens e nas operações. Coronel, eu queria que você falasse para mim do que vem aí para 2022 o Batalhão de Trânsito. Eu estou sabendo da história de umas motos top que vem aí. Verdade. O governo do estado, eu estou contando um pouco aí do que vocês já passaram em gestões anteriores e agora o avanço de tudo isso. A gente vê o capacete, a gente trouxe aqui para quem assiste a gente ter uma noção do quanto que a nossa equipe está preparada, tanto de forma com conhecimento, preparo, mas também uniformizada, né? Tá vindo moto nova? Tá vindo moto nova, Grace. Só para ter uma ideia, nós temos hoje, falando dos capacetes, nós recebemos agora um aporte do governo do estado, né, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar. Chegaram 100 novos capacetes e nós já tínhamos uns outros 20 capacetes que nos foram doados lá para o batalhão de trânsito lá. Então eu tenho 120 capacetes hoje. Como que eles vão ser utilizados, esse capacete? A partir de hoje, cada policial militar batedor vai ter o capacete dele particular. Então o cara vai pegar e vai levar para a cadeia. Antes não, eu tinha lá um capacete, ficava guardado, então o da Silva usava, o Pereira usava, o Coronel César usava, era o mesmo capacete. Então nós estamos falando em época. Então a gente já está nesse nível, graças a Deus, né? Em época de pandemia agora não, cada um vai ter o seu capacete. Fora o cheiro gostoso, né, que ficava. Fora isso ainda, né? Então o que acontece? Nós vamos agora, né? Ter esse capacete chegar agora e nós vamos ter agora nossas motocicletas, né? Nós estamos recebendo 12 motos, 10 motos BMW, motos de altas cilindradas, né, que serão entregues ao batalhão de trânsito para o serviço de escolta e batedor, e mais 12 motos que essas estão vindo de um recurso junto ao Detran. É um recurso do DPVAT. Só para você ter uma ideia, para a gente explicar bem facinho. O DPVAT, que todo mundo paga, quem tem veículo paga aquele seguro DPVAT, a lei prevê que alguns centavos desses recursos, de que cada um paga, deve ser utilizado para a estruturação de unidades de fiscalização de trânsito e para serviço de fiscalização de trânsito. E aí sim, nos adquiriu agora, o Detran adquiriu essas 12 motos, são essas motos que eu falei, BMW, cada moto gira em torno de R$90 mil cada uma delas, né? E fora isso aí, ainda tem mais em torno de R$500 mil que vai ser comprado os EPIs agora, a partir da abertura do orçamento, que agora março para abril abre o orçamento do estado, e aí vai ser comprado mais equipamento de proteção para os policiais militares e para os batedores. Tudo isso mediante termo de cooperação e mediante os recursos que vêm do estado. Isso aí, refletindo no dia a dia, são mais 22 motos novas a serem utilizadas por batedores, mais de 100
capacete a ser utilizado pelos batedores, é mais ação, E esse é mais serviço. equipamento de qualidade aí é a vida do policial, né? Você compra uma joelheira dessa ProTorque aí, por exemplo, aí. Você tomou uma queda com ela, já foi a joelheira, já rachou. Tivemos É um isso que caso, eu queria É, ué. saber. tivemos um Isso caso agora. Agora, que dia que foi, Pedro? Do Jean Carlos? Sexta? Isso, quinta-feira. Quinta-feira, né? Isso. O subtenente Jean Carlos, lá do batalhão nosso, ele é batedor também, um dos batedores mais experientes que a gente tem lá. E ele estava vindo do projeto social nosso, do Trânsito Kids. Estava numa escola, dando educação, que é educação para as crianças, educação no trânsito, que faz parte da nossa semana de aniversário. E aí, na hora que ele veio ali na estrada do Moinho, saindo ali da UFMT do Boa Esperança, uma mulher adentrou, invadiu a pista e ele colidiu com ela, né? Colidiu não, abalroou, né? Na verdade, ele abalroou, que ele pegou a lateral do carro dela. E aí ele caiu, ele machucou a clavícula e machucou um pouco a cabeça, entendeu? Mas aquilo lá protegeu, porque como ele estava usando os EPIs, protegeu o joelho, o cotovelo, porque ele saiu arrastando na pista. Se ele não estivesse usando, teríamos fraturas bem piores em relação a isso aí. Sim, com certeza. É isso que eu queria saber, que às vezes o cidadão, ele fica assim, mas por que uma moto desse modelo, né? Eu queria que você explicasse por que as motos têm que ser desse modelo, né? Dessa qualidade. Ótimo. Quer falar, Pedro? Sim, senhor. Vai lá, manda aí. Então, no serviço de escolta, a motocicleta, ela tem que estar acima da velocidade da escolta. Uma escolta 80 km por hora. A motocicleta tem que estar o dobro, 150, 160, para fechar os pontos futuros, pontos à frente, vamos dizer assim, a circulação à frente. Então, as motos ela tem que ser de alta cilindrada para ela conseguir retomada tempo para à frente do comboio. Vamos dizer assim, o comboio está lá atrás, você tem que estar à frente em alta velocidade, né, acima do comboio. Então, as motos realmente tem que ser de alta cilindrada. Então, a gente está numa fase muito boa, né, da Silva. Uma fase da Polícia Militar que 12 anos de batalhão de trânsito, só tem coisa boa para a gente contar e celebrar. Toda unidade que a gente recebe aqui, todo comandante, você vê que a evolução está sendo para a polícia inteira, né, Grace? Todo mundo está recebendo recurso, está recebendo equipamento. Essas motos mesmo estão aí, é moto de ponta, né, cara? Se for colocar assim, é uma moto lançamento da BMW, é uma moto que vai dar... E uma moto melhor, controle de estabilidade, ser até mais segurança para o operador de escolta, né? É incrível o quanto que a polícia militar, a gente conseguiu avançar em termos técnicos, tecnicamente, sendo técnico. A gente, outrora, em outros tempos, e isso em todos os níveis, desde o nível de soldado até o nível de oficiais, a gente agiu muito por empirismo, por eu acho que tem que ser assim, e aí a gente perdeu muito com isso. Eu digo tudo, porque você chegava um policial militar ia dar uma entrevista de qualquer tipo de situação, era aquele positivo, o mesmo, né? Terrível. O mesmo fez isso. Tem hora que você nem sabia que ele estava falando mais, tanto mesmo que tinha saído. Era só o mesmo. Quem que é o mesmo? O mesmo pulou o muro, o mesmo foi detido, o mesmo foi encaminhado para a Polícia Civil, entregue sem lesões corporais. Então e aí quando você tinha algum tipo de questionamento que fugia dentro daquele debate, dentro daquela reportagem, que aquele cara estava treinado a falar porque ele estava robótico, ele tinha dificuldade de falar, porque nós éramos muito empíricos. Então, com o advento do POP, das novas turmas de soldado para cá, é óbvio que você começou a se criar uma equipe técnica, desde soldado até os oficiais. Então, assim, é incrível o quanto que a gente avançou. E aí vai em todos os batalhões. Hoje os batalhões, assim, você vai pegando batalhão por batalhão, assim, eu posso até... Não vou ficar citando, porque não a gente vai cometer injustiça, mas estão muito bem servidos de oficiais. São oficiais extremamente capacitados e policiais militares capacitados. Entendeu? Você fica vendo aqui, eu acompanho as ocorrências do GAP, ocorrências policiais militares, aí você acompanha o cara dando entrevista, ele explicando como é que aconteceu. Ainda tem o mesmo ainda. Mas sempre vai demorar isso aí. Mas tem isso aí é várias gerações de polícia para poder tocar. Tem muito avanço, assim. Sai no coach aqui da corporação, né? Isso. Marketing digital. Quando você é técnico, quando você expõe a sua técnica, isso é uma das coisas que eu brigo muito com a minha tropa. Eu brigo, mas digo assim, no bom sentido. Sim. Para que o meu policial saiba responder, para que ele saiba pronunciar, como seja quem for que abordar ele, não vá colocar qualquer coisa de cima para baixo nele, ou querer empurrar qualquer tipo de coisa, porque ele vai ter a técnica, ele vai ter o conhecimento
da legislação do que ele está fazendo ali. Ele vai conseguir embasar o que ele está falando. Falando em alcançar, qual que é as redes sociais que encontra o Batalhão de Trânsito? Você falou que tem um curso que o senhor faz digital, isso aí é aberto à tropa? Como que é para a tropa encontrar os senhores? Maravilha. Nos nossos cursos de capacitação, nós temos vários cursos online. Um deles, por exemplo, que está mais recentemente lançado, é o curso de produtos perigosos. Aí qualquer comandante de unidade, o próprio policial militar que assim se interessar, ele pode fazer contato com o Batalhão de Trânsito. Nós temos a CIESP. Minha CIESP é a minha seção de instrução, ensino e pesquisa, né, lá do Batalhão de Trânsito. Lá é programado toda e qualquer capacitação. Hoje está à frente do Tenente Dutra, oficial extremamente capacitado. E aí, então lá eu proporciono esses cursos. Então, cada comandante pode solicitar isso aí, a gente manda online esse curso, ou até mesmo, se ele precisar, a gente manda uma equipe para ir lá apoiar lá. A nossa rede social é o @PMMT_BPMTran, e a gente utiliza a nossa rede social não só para promover as ações do Batalhão de Trânsito, mas também para estabelecer dúvidas. Então, às vezes, a gente coloca uma coisa lá. Você se envolveu em um acidente sem vítima, o que devo fazer? Então, você vai lá. Eu dou sempre exemplo lá do nosso estúdio, lá nosso mini estúdio que a gente tem lá. A gente gravou um vídeo, eu dou sempre exemplo desse vídeo, porque bem no começo da pandemia, saiu um vídeo com um áudio de um cara lá, não sei, de outro estado, dizendo, a partir de amanhã o Detran vai estar multando toda aquela pessoa que estiver andando com o seu veículo sem máscara, vai receber multa do Detran, fake da Polícia news. Militar e tal. Isso Que era uma toma fake uma news. proporção gigante, né? Muito rápido, né, Pereira? Era uma fake news. E aí não tem jeito. Caiu na fake. Essa coisinha vermelha aqui começa a pipocar. Pipoca a mensagem. Aí, abri aqui, coronel, isso aqui é verdade ou não? Aí perguntava. Eu perguntava aqui, perguntava no grupo. Aí eu falei, peraí. Chamei o pessoal, fomos lá no nosso estúdio, nosso mini estúdio lá. E aí eu gravei um vídeo explicando que era uma fake news, fizemos uma montagem. Porque colocaram uma montagem de um policial militar também, que era até um policial militar, acho que da região Nortão, que ia ter um evento lá no Nortão, uma coisa assim, e colocaram uma imagem dele e soltou o áudio. Né? Aí soltou aquele videozinho com o áudio falando e estava lá o policial militar. E era uma fake. E aí a gente gravou. Aí quando o cara falou assim, coronel, isso aqui e tal, não sei o que. Aí eu já mandava o vídeo. Já se inscreve aí, já começa a seguir a ano. gente. Vamos usar essa técnica quando o povo vier Já com tinha mentira. um ano de pandemia, ainda tinha gente me perguntando. Me Sim. perguntava, jogava. Não tem jeito, porque surge a dúvida. Não, ainda digo ainda. É porque, graças a Deus, a pandemia foi embora. Porque se aparecer o vídeo amanhã falando isso aí, vão ter pessoas que ainda vão perguntar. Né? Então a gente montava o vídeo. Mas voltando a dizer, o tanto de avanço que a polícia avançou isso aqui, esse estúdio aqui é uma prova. Eu falei para a Gleice no dia que eu vi aqui, eu falei, Gleice, ó, vocês estão de parabéns. Isso é um avanço, gente. Isso é um avanço. A gente não sabe assim, a dimensão ainda, a gente não vai conseguir mensurar ainda o quanto de avanço que é esse estúdio aqui, o quanto de avanço que a coordenadoria de marketing institucional da PM, ela avançou. Né? Passamos a trabalhar com comunicação. Né? Eu sou da época quando você era aspirante, você prendia uma arma de fogo, você tinha que ficar ligando para tudo quanto é repórter, para saber onde é que o cara estava, e aí você ficava tipo assim, insistindo que o cara fosse lá, entendeu? Tinha alguns repórteres que era parceiro, ia, outros não ia, tá. Hoje você faz o contato com a assessoria de marketing, eu mando lá para a Grace, lá, já mando lá, daqui a pouco você vai ver, já está publicado no site da PM, já está publicado nos outros sites, daqui a pouco já tem pessoas te ligando aqui porque quer fazer entrevista, e isso é muito bom, porque a gente passa a ter o controle da informação. A gente passa a ter isso aí. Então, isso é um avanço gigantesco para a PM. A PM passa a controlar a informação. Aí que a pessoa, hoje está sendo aqui sentado, fazendo um PMcast da polícia. Estou aqui sentado com policiais militares, com a Grace, que é funcionário da Polícia Militar, nós estamos falando sobre polícia. Falando sobre as coisas boas de polícia, porque antes nós só falávamos de coisa ruim. Né? E essa modalidade, coronel, o nosso estado é muito grande. Sim. Às vezes, o que acontece aqui na capital, igual na época da província. Para chegar lá em Rondolândia, demora, cara. O policial, às vezes, mesmo com esse bom de informação, ele não tem a informação que sai aqui no Comando Geral hoje. Não é hoje, já chegou lá para ele, não. Demora. Agora, com esse meio de comunicação, é muito rápido. Se nós subir o episódio agora aqui, ele já tá ouvindo lá, já tá sabendo o que você tá falando. Clicou no celular, se ele tiver tempo, clicou no o celular, Zap, colocou de lado, ele vai ouvir. Já foi. Assim, é um avanço assim gigante. Então, por isso que eu falo assim, a PM ela avançou a passos largos. Temos que avançar mais.
Temos que avançar Isso. mais. É óbvio que a gente não pode nunca parar, porque quem para e quem fica no ostracismo, alguém te passa à frente, alguém te atropela. Então, nós temos que sempre buscar avançar cada vez mais. Maravilha. Coronel, acho que tocamos em vários pontos aqui que tinha que o pessoal saber, né, Gleice, que a gente queria passar de informação. Parabenizar o senhor pelo comando do batalhão já há tanto tempo aí à frente da unidade e o progresso que vocês tiveram aí todo esse tempo aí. Você também, da Pereira. Parabéns aí pela atuação e é isso aí. Vamos pra cima. A PM é igual foguete, né, que a gente sempre fala Só aqui, pra né, Gleice? cima. Só pra cima, né? Só pra Assim, não cima. dá ré de jeito nenhum. Parabenizar a população. Eu que sou jornalista aqui da assessoria de imprensa, a população ela tem um apreço muito grande pelos nossos policiais de todas as unidades e tem um carinho que eu já vi também, como tem por outros também, vou falar assim para não dar ciúme, mas o batalhão de trânsito também, né? Muita coisa já mudou e eles têm esse carinho quando chega feriado, eles já perguntam ali se vai ter o batalhão de trânsito. Né, no feriadão, porque eles vão subir para Chapada, vão para Santo Antônio, vão para Livramento. Então, obrigado por vocês estarem aqui. E a gente está encerrando esse segundo programa do PMcast, dessa vez com bolo, né? Porque a gente não vai passar desejo aqui, né, da Silva. Vamos deixar quem tá nos assistindo à vontade, né? Lá, né? Quem não se inscreveu ainda no nosso canal PMMT, se inscreva, nos siga nas nossas redes sociais para ficar antenado tudo que tá acontecendo. E toda sexta-feira tem episódio novo. Fique ligado. Tá aí, gente. Até a próxima. E vamos comer o bolo, Grace. Deixar todo mundo na vontade agora. Show de bola.